Centralismo democrático. É o partido cachaceiro comunista. Boa tarde, boa noite, bom dia, gente. Tudo bem com todo mundo que nos ouve? Depois de quase, eu acho que 5 meses, a gente está aqui gravando mais um episódio. Peço desculpa, né, as pessoas que ouviam ou assistiam, né, no YouTube o áudio, mas devido a alguns problemas profissionais, não foi possível gravar. Mas a ideia é que agora a gente dê continuidade. E hoje eu estou muito contente porque, além de ter grandes convidados aqui que eu acompanho, né, tenho um grande carinho, também é um tema que me chama muito a atenção. Então, quem está aqui conosco hoje? Nosso primeiro convidado, o cara que é da casa, Tavinho. Dá uma boa tarde, se apresenta aí pra galera. É nóis, tamo junto. Eu sou membro fixo já do podcast. Então eu agradeço o convite, eu sou o Tavinho, como o Leandro já disse, e a gente vai hoje discutir um pouco sobre o direito, essa coisa maravilhosa que todos nós só temos elogios, é uma coisa muito amada entre nós, e é isso que nós queremos deixar aqui hoje, registrado nesse episódio de amor ao direito. São 6 episódios, você tá em 3, é quase um flow de esquerda aqui, você é um monarque, sem ser meio liberal. Mas é isso Como é que aí. como é que sai da gravação aqui? Como é que faz? Dá tempo ainda? Não dá. Cara, me insultando. Não, tamo aí. É isso. Estamos aqui com o Daniel Buarque. Daniel, seja muito bem-vindo. Se você puder se apresentar aqui pra gente. Opa, boa tarde, bom dia, boa noite, bom onde quer que esteja. Meu nome é Daniel Buarque, eu sou militante da União da Juventude Comunista. Estou por aí falando besteira e criminologia crítica no Twitter. Lá como Búfalo Bêbado, acompanho o trabalho da galera da Sinistra, acompanho o trabalho da galera do Centralismo é Top Demais e acompanho também o Fidel Cato. E é um prazer estar aqui para discutir esse tema que, para mim, pelo menos, é muito caro. Obrigado, Daniel. E o nosso outro convidado de hoje, grande camarada, admiro bastante, camarada Alexandre Mandel. Boa tarde, sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Se você puder se apresentar aqui para o pessoal que nos ouve, por favor. Olá, gente, tudo bem? Prazer aqui participar, da gente bater esse papo aqui no podcast, de fato com um tema que nos instiga, quer dizer, pensar a luta de classes, o papel do direito, a forma jurídica, o poder judiciário. Eu sou Alexandre Mandel, eu sou militante da esquerda marxista, Seção Brasileira da Corrente Marxista Internacional, uma tendência dentro do PSOL. Sou de Campinas, mas atuo aí em toda a região metropolitana, no estado, mesmo no interior, no estado de São Paulo. Sou graduado em Direito, especialista e mestre pela Unicamp, faço parte de alguns grupos de pesquisa da USP e da Unicamp, faço parte da RENAP, a Rede Nacional de Advogados e Advogados Populares, atuo como ponto de apoio aí em várias lutas, na experiência da Fábrica Ocupada Flasco, em várias lutas de moradia, Vila Soma, Vila Operária, Nelson Mandela, e estamos aí na luta, inclusive com uma tarefa bastante árdua da candidatura para vereador nestas eleições agora. E nessa atividade de hoje vamos bater um papo sobre a questão do direito aí como uma ferramenta da burguesia. Show. Obrigado, gente, por vocês terem aceitado o convite, porque é algo que eu venho buscado entender melhor, e a primeira vez que eu parei para pensar nisso foi lá nos meados de 2017, eu acho. Foi 2017. O Alexandre veio para Bauru numa situação que estava tendo a organização de uma reocupação de assentamento aqui. Eu não sei se você lembra. Lembro sim. E nós fomos almoçar e conversando, né, sobre as possibilidades dentro do que fazer nessa situação. Aí ele até falou que o direito é uma ferramenta burguesa de dominação. Eu falei, nossa, é mesmo, né? E a partir daí eu comecei a tentar buscar mais informação. Não é minha área de atuação, né, militante, muito menos profissional, mas é algo que eu tenho buscado, dentro das possibilidades, obter conhecimento, né? E vocês são pessoas que eu vejo que podem contribuir muito para todo mundo que vai estar escutando aqui o podcast, principalmente para mim, que eu estou aqui mais para aprender. Antes da gente partir para o nosso tema central,
nós temos um pedaço da discussão que a gente chama de notícias absurdas, que se a gente fizer um filtro, eu acho que a gente teria que ficar aqui umas 9 horas falando. Dentre as mais absurdas que eu vejo, né, que é aquela situação louca sobre o caso, né, da Mariana Ferrer, eu acho que cabe a gente discutir essa situação no tema central. O que a gente pode discutir é a eleição dos Estados Unidos, né, pontuar uns temas, o que vocês estão achando disso, como que é, o que vocês estão pensando sobre a maior democracia do mundo, está demorando aí quase que 12 horas, 16 horas para computar voto. Imaginem só, né, o Donald Trump já declarou a vitória, imaginem se fosse na Venezuela, hein? O que será que Vera Magalhães, Guga Chakra estariam falando nesse momento? Cara, de ninguém falando, vou começar falando aqui. Sendo autoritário, alguém quer falar antes? Não, fica à vontade. Não, é só aquela coisa, né? O motivo pelo qual não tem golpe nos Estados Unidos é porque não tem uma embaixada americana na capital dos Estados Unidos. Porque uma das justificativas que eles deram justamente para legitimar o apoio a um golpe na Bolívia era justamente a demora na apuração, né? Que estava complicada a apuração. Acho que o processo eleitoral americano, pelo próprio desenho institucional dele, pela própria forma como ele é planejado, como ele é colocado, é extremamente elitista. Ele vem de um modelo, assim, intencionalmente, explicitamente oligárquico. É uma palhaçada completa. Todo modelo de colégio eleitoral é feito para garantir que, para além do voto popular, você tem um controle da classe dominante sobre quem vai estar no comando do poder executivo. E acho que a gente está vivendo uma situação interessante, ao mesmo tempo complicada, onde tem uma chance razoável do Biden ganhar. Nada tá certo ainda, porque é uma bagunça essa porra. Eles não contaram, teve alguma capital de estado americano que eles não contaram os votos porque estourou um cano, e estourou um cano não consegue contar os votos. Porque eles têm um método de eleição assim fazem o movimento estudantil brasileiro parecer avançado, seus processos eleitorais. Mas enfim, existe uma chance real do Biden ganhar e do Trump falar não, tô de boa, né, vou ficar aqui. E é interessante ver esses desdobramentos e tá vendo como é que a classe dominante americana tá se mobilizando e tentando peneirar e controlar possíveis conflitos que estão surgindo. E existe um nível de insatisfação popular muito grande no governo americano. A gente viu há pouco tempo atrás revoltas muito fortes contra a violência policial, que é uma constante nos Estados Unidos, contra a violência policial racista, assim, numa escala absurda. Um levante tão grande que a pauta de abolição da polícia estava na ordem do dia e na ordem dos debates. Então existe um caldo ali de insatisfação popular que pode ir para lados interessantes, mas, enfim, o que vai acontecer, o que não está acontecendo, acho que é difícil analisar, assim, no calor do momento, sem ter um conhecimento prévio, não é minha área de estudo, mas eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade de explicitar cada vez mais o como os Estados Unidos em essência, um estado de ditadura da burguesia, e mesmo o modelo de governo deles, que é pretensamente democrático, que se vale do termo da democracia para promover golpes mundo afora, é uma total farsa. Os Estados Unidos conseguem, eles decidem mais rápido o presidente de outros países do que decidem o próprio. Então, enfim, essa palhaçada. Eu passo a palavra. Posso falar? Claro. Não, tenho pleno acordo com a análise camarada. Eu acho que um primeiro aspecto, de fato, é mostrar dentro do limite da democracia formal burguesa, quer dizer, o limite de uma democracia antidemocrática, que em última instância é a ditadura do capital, como a burguesia controla, mesmo o jogo eleitoral, para as regras internacionalmente, ou mesmo para analisar a legislação eleitoral brasileira, a situação realmente dos Estados Unidos perde para as eleições de centro acadêmico, assim, né, de uma incapacidade enorme de você conseguir fazer avançar para um processo digitalizado, que interessa manter assim, porque eles mantêm um controle operacional, e você ter uma eleição indireta. Então, diferentemente do que eles impõem ao mundo inteiro como a grande democracia do mundo, não é um processo democrático,
mesmo para a legislação burguesa. Então, demarcando isso, de fato, a gente compara com os países diretamente da América Latina, onde eles fazem, de alguma maneira, intervenções pela ONU, pela OEA, ou diretamente, chancelam ou não o governo, fazem os golpes que fazem, e não conseguem resolver um processo eleitoral interno. E não conseguem não é por falta de vontade. Eles têm uma estrutura que interessa manter essa dinâmica de poder que, em última instância, é a burguesia com duas facções, né? Então, uma estrutura partidária polarizada entre republicanos e democratas interessa para a manutenção da ordem, né? Agora, nós estamos diante da maior crise do capital internacional, atinge diretamente os Estados Unidos, tem um processo de ebulição social justamente que rechaça o Trump, mas rechaça, né, a gente tem feito um debate aí que é a expressão do George Floyd, do I can't breathe, ou antes, né, porque também era uma palavra de ordem que apareceu nos assassinatos de 2 anos antes, e a emergência do movimento Black Lives Matter, é um sentimento que ultrapassa a já grave, e que todo mundo visualizou, quer dizer, não é só uma percepção, é a palavra do George Floyd fala para o policial, mas que expressa um sentimento mais geral do sistema, quer dizer, não aguenta mais a sociedade capitalista tão desigual, tão opressora, tão exploradora, e que tem na figura dos órgãos de repressão do Estado, com o racismo institucionalizado e reforçado, né, pelas políticas do Trump, de forma mais aberta. E a conjuntura se abre num cenário dessa, talvez a ideia aqui do debate, que é a notícia absurda, é que nós estamos nesse momento ainda sem saber quem de fato ganhou as eleições, tem a questão de ser indireta, mas mais do que isso, provavelmente com o processo de judicialização e o Trump tá de boa, ou ele vai judicializar, vai tensionar com isso, gerar uma instabilidade no nível até de ameaça disso, e isso pode ter repercussões que eu acho que a nossa posição aí deve ser de impulsionar para que haja um questionamento dessa ordem, inclusive com essa dinâmica do sistema. Então, vamos ver o desdobramento que vai ter com o Trump, como a classe trabalhadora e a juventude vai reagir, e também, mesmo estando com o Biden, qual vai ser as movimentações do Trump e como que também o movimento da classe trabalhadora e da juventude vai reagir para o próprio Biden, porque o Obama tinha uma autoridade política muito grande perante diretamente com o movimento negro, né, muito habilidoso politicamente, né? Agora, o Biden não é o Obama e isso pode trazer também desdobramentos para o próximo período, né? Então a gente tem que acompanhar atentamente, é o principal, a potência imperialista no mundo, com todas as contradições, mas tem um processo de luta muito interessante no último período que vale a pena a gente acompanhar, desse desdobramento, dessa farsa, dessa tragédia que é as eleições dos Estados Unidos. Tavinho? Que o resumo geral é isso, que os Estados Unidos é uma piada de mau gosto. E quando a gente observa mais atentamente os processos internos do país, a gente vê a fragilidade do modelo que se pretende exportar para o mundo, né? O Sordo fala desse silogismo de guerra que é revestido como se fosse uma exportação da democracia. E geralmente se faz uma análise, geralmente mais pela esquerda liberal, mas alguns marxistas também acabam incorrendo nesse vício de se pensar, os Estados Unidos ele tem sua democracia interna, mas fora a política externa americana, fora pelo mundo, eles são autoritários, eles são antidemocráticos. E a gente está aí para ver que exatamente esse discurso ele não se sustenta em ordem interna. A eleição americana ela prova que é literalmente uma ditadura da burguesia, e essa democracia que ela se pretende ser é meramente discurso imperial como potência hegemônica que é. Daniel, você levantou a mão? Então, assim, desculpa, empolguei, palestrinha, aqui qualquer coisa vocês me dão um sinal que eu sossego o facho, mas tenho muito acordo com as ponderações do camarada Alexandre, do camarada Tavinho também, não sei se eu chamo de Tavinho ou de Fidel, como o camarada preferir, mas é um pouco isso, né, eu acho que o Lenin faz um debate interessante no Estado e a Revolução sobre como a ditadura da burguesia, né, o Estado enquanto ditadura da burguesia pode assumir várias formas de governo,
que podem ir desde a monarquia parlamentar até uma república mais ou menos democrática, e ainda permanece, em essência, uma ditadura da burguesia. Os Estados Unidos assumem uma forma de república, mas bem na linha do que o Alexandre está falando, uma forma de república tão capenga e tão, assim, por mais que não seja uma diferença na essência, mas tem uma diferença ali significativa no quão oligárquica ela é, no quão autoritária ela é pelos seus próprios mecanismos internos. E aí, mesmo no momento, assim, acho que é interessante pensar essa continuidade, uma possível continuidade dessa situação violenta, né, que eles estão vivendo internamente, mesmo no governo Biden, porque se a gente olha para o governo Obama, é no governo Obama, né, que era, como o Alexandre estava falando, um cara que tinha habilidade política, que tinha carisma, que tinha alguma base em movimentos, etc. É no governo Obama que começa o Black Lives Matter. É no governo Obama que se espalha uma série de cenas de violência policial muito profundas, né, de violência policial contra a população negra, e no qual o movimento negro, não que ele não tivesse organizado antes, não que ele não tivesse lutando antes, né, mas que ele ganha um certo destaque internacional ainda maior nas lutas contra a violência policial, né? Os campos de concentração que o governo Trump tem para imigrantes hoje em dia, né? Tudo bem que eles começaram a fazer uma série de experimentos, assim, coisas muito mais análogas mesmo a nazismo no governo Trump, mas os campos de concentração para migrantes, né, que tem na fronteira dos Estados Unidos, que controlam os imigrantes ilegais, eles estavam sendo construídos já no governo Obama. O governo Obama é um dos presidentes que mais deportou pessoas na história dos Estados Unidos. Ele não é o que mais, mas ele é um dos que mais. Em termos de política externa, o Obama é diretamente responsável, estou falando só da pessoa dele, responsável por mais de 2.000 mortes no programa de drones, né, porque ele tinha que autorizar pessoalmente. E aí estava saindo um dado outro dia de que 90% dos alvos, 90% das pessoas que são mortas por drones, né, não são o alvo pretendido. Né, e aí tem duas formas de olhar para isso, né? Uma é falar, nossa, que horror, eles matam um monte de gente que nem é o alvo, né? E a outra é tipo, puta merda, assim, foda-se quem é o alvo. Os Estados Unidos, assim, se deu o direito de cometer execuções extrajudiciais mundo afora e a Terra continua girando. Enfim, eles têm essa faceta explicitamente autoritária e violenta na política externa, mas acho que até como o Tavinho, o Fidel, estava lembrando, a gente tem que ficar atento ao fato de que mesmo internamente eles são profundamente violentos, profundamente desiguais, mesmo num plano jurídico, e, enfim, acho que tem um potencial para... Existe uma revolta que vem se construindo há bastante tempo, né, nos Estados Unidos. Existe uma insatisfação generalizada que não encontra respaldo organizativo, porque a pretensa oposição aos republicanos são os democratas, que são um bando de liberal bunda mole que está em conchavo com o sistema. E mesmo a ala esquerda do Partido Democrata, por mais que tenha gente bem intencionada, não conseguem romper com um viés liberal ou, no máximo, uma social-democracia bem chauvinista, assim, bem defensora do imperialismo americano. Né? Então existem organizações radicais nos Estados Unidos, existem organizações radicais trotskistas, existe o Partido pelo Socialismo e a Libertação, mas eles por enquanto são pequenos, têm crescido, mas por enquanto são pequenos, então existe uma insatisfação que aí tem uma necessidade de se organizar. Enfim, mas eu vou encerrar aqui que estão até sinalizando. Bom, antes de passarmos para o nosso tema central, gostaria de falar que vocês, enquanto estão criticando o Obama, vocês já estão reelegendo o Bolsonaro em 2022. Então, eu acho que já está caindo nas costas de todo mundo que está criticando aí os democratas. Se o Bolsonaro se reeleger, a culpa é de vocês. Certo? Vou deixar anotado. Bom, gente, por que estamos aqui? A ideia de gravar esse episódio surgiu na época em que começou a se discutir aquele projeto de privatização das UBSs, aonde apareceu um monte de gente falando que, não, está na Constituição, não pode. Se está na Constituição, não pode mudar. E aí eu queria que vocês iniciassem. Por quê? Qual é a base desse tipo de argumento, né? E de que forma o Poder Judiciário e a Justiça portuguesa contribuem para até a manutenção da situação que nós nos encontramos. Eu vou tentar organizar aqui
uma ordem, e aí eu acho que fica mais fácil. A gente pode começar, Daniel, Alexandre, Tavinho, o que vocês acham? Pode ser? Beleza. Eu acho susto, eu só acho que eu não sei, eu soltei o verbo na última sessão, acho que se o Alexandre ou o Tavinho quiser começar essa. Pode começar então, Ale? Posso, gente? Na discussão até dos Estados Unidos, tem uma obra que é clássica para fazer essa discussão, que é o Estado e Revolução, que deveria ser uma obra básica para qualquer discussão nas faculdades de Direito, mas não à toa ela é completamente negligenciada. O direito aparece, primeiro, quanto forma jurídica, como um elemento de suposta... é a garantia das trocas igualitárias na sociedade. Pachucanes revela, a principal voz do marxismo dentro do direito, revela o caráter mercadológico, né, enquanto uma mercadoria, o próprio direito. Isso tem um peso muito grande, porque tem uma série de fetiches em torno do direito, porque você consegue colocar um trabalhador que vendendo a sua força de trabalho, por não ter mais a escravidão formalmente, ele tem a condição para vender sua força de trabalho livremente. Então, estaríamos numa relação contratual e supostamente igual entre o trabalhador que vende a sua força de trabalho e o proprietário dos meios de produção que compra a sua força de trabalho. É um contrato livre e, por isso, então, a noção de contrato, a noção de liberdade individual é central para conseguir legitimar o próprio modo de produção capitalista, então, para a produção e para a reprodução da vida. Numa sociedade que vai, ao longo do tempo, permanentemente sendo judicializada para que, dentro, então, de uma institucionalidade da luta de classes, a normatização, a relação com o direito ganha um peso enorme. Eu gosto muito de um autor que chama Bernard Edelman, que tem uma clássica obra, A Legalização da Classe Operária, onde mostra, num exemplo muito claro, que muita gente conhece, que é a partir da greve, mostrando que greve é um fato social, uma realidade concreta, onde a classe trabalhadora cruza os braços e mostra, de fato, como não é possível manter a produção, uma cadeia produtiva, mesmo numa fábrica, se os trabalhadores cruzam os braços. O direito de greve, ele vai ser os instrumentos jurídicos para vir a cercear, limitar, regrar um fato social realizado. E a contradição que traz sempre para a luta da classe trabalhadora, da juventude, dos movimentos sociais, é pensar até onde é possível uma litigância estratégica do direito como ponto de apoio para o conjunto das lutas. A gente usa, primeiro, demarcamos, numa tarefa sempre de combater, então, no sentido defensivo, né? Então, combater a criminalização da pobreza, dos movimentos sociais, apontar como isso tem 2 pesos e 2 medidas, como que funciona uma seletividade, em especial da justiça criminal, como o braço mais direto, repressor do Estado, e aí a criminologia crítica, toda uma perspectiva, né, de abolição do direito criminal, é interessante porque acaba revelando, escancarando, desnudando esse processo. Na justiça do trabalho, é interessante porque, e faço a provocação de justiça, porque é um poder judiciário, quer dizer, não é justiça, então não só não é imparcial, como é um conceito, justiça é um valor moral construído socialmente, historicamente, a partir das disputas na luta de classes, então é poder. E a gente revelar, né, de que o poder judiciário, assim como o poder legislativo, o poder executivo, é um espaço de poder e faz parte, e a gente vem estudando, defendendo, combatendo, denunciando, quanto vai ganhando força o poder judiciário, por isso não ter uma ilusão dentro do poder judiciário. O Márcio Naves, aí, como estudioso marxista do direito importante aqui para o Brasil, usa bastante, quer dizer, a ilusão da jurisprudência, a ilusão do preceito, né, do jurídico, a gente ultrapassar as lentes jurídicas, é importante porque a gente precisa revelar que o poder judiciário é um espaço de poder e não é porque, de forma rasa, assim, né, não é porque não vota, não é porque não tem partido que não tem posição de classe, e defende, inclusive, seguindo outros autores, outras vozes aí, de que, inclusive, é de forma mais escancarada, é uma última trincheira de classe, muito mais do que partidária, uma trincheira de classe para a manutenção da ordem. Iniciei apontando aqui que, por exemplo, nas relações de trabalho, justamente porque tem uma relação contratual das relações de trabalho, se a gente for olhar, e estudei no mestrado exatamente o processo de judicialização das greves, a gente vê que as verbas rescisórias, porque a direita, a burguesia, Bolsonaro usa muito disso, mas todos os setores patronais aí usam muito, né, de que a então chamada justiça do trabalho é muito pró-trabalhador, tal. E você olha, são verbas rescisórias que são verbas devidas, ou seja, são direitos que foram apropriados indevidamente ao longo do tempo
pelos patrões, e isso é uma prática real que acontece, que é uma noção de investimento. Os patrões não pagam os direitos trabalhistas para depois negociar, para ganhar na condição de desemprego, no mercado de trabalho profundamente precarizado, desigual, que nós temos, com o rebaixamento do custo da força de trabalho e sem qualquer estrutura mais geral de direito e seguridade social, joga lá para baixo e você consegue daí barganhar num eventual acordo quando o trabalhador está demitido e desempregado. Nós não temos estabilidade, que é rasgada, mesmo com lideranças sindicais, cipeiras, são demitidas, acompanho vários casos, assim, e onde as empresas falam, quer dizer, quanto é a estabilidade eu pago, eu quero esse cara fora daqui, entendeu? Então, é muito precária das relações de trabalho, então a gente precisa demarcar isso para enfrentar que os patrões também colocam. Um último eixo para fazer aqui nessa abordagem, a gente vê também nos conflitos fundiários, na luta aí de moradia ou na luta do movimento sem terra, onde a gente vê o que significa a propriedade na sociedade capitalista e a defesa no Estado, ainda mais numa estrutura de um Estado como o do Brasil, um país colonizado, com escravidão, e que teve na sua marca uma relação direta entre a institucionalização do racismo, a estruturação da maneira como se deu a forma jurídica da abolição, vinculada com a lei de terras e não permitindo o acesso, travando um processo de democratização básica, liberal, dos marcos democráticos da burguesia de uma reforma agrária, e estruturar um processo de desenvolvimento urbano que também desse conta dessa marca básica de uma democracia burguesa. Nós temos o capital, quando a gente fala uma cidade, o problema é que ela é desordenada. Não é que é desordenada, ela é ordenada pelo capital, onde tem uma ação direta da especulação imobiliária e que se legitima a partir do direito. Né? Então é por isso que criminalizam as ocupações de moradia, pode não ser só na questão estrito, no conceito estrito de criminalização, de determinar uma conduta como crime, mas sim quando se trabalha os outros aparatos da burguesia, seja da mídia, seja ao rotular como invasores, como tentam, né, sempre vincular isso com o processo de criminalização da pobreza, né? Então a gente precisa demarcar isso. Concluo dizendo que eu tive uma experiência interessante, entrando na faculdade, no primeiro ano, se pergunta, né, mas por que você veio fazer direito, como é que você está? E daí a gente vai na ingenuidade, fala, não, eu quero fazer do direito uma transformação social, o direito como um instrumento de transformação social. E no quinto ano, encerrando a faculdade, eu li uma obra do Eduardo Novo Monreal, que chama O Direito como Obstáculo à Transformação Social. A partir de uma análise na América Latina, nos países colonizados, a gente vê, na verdade, como o aparato do Estado, e a gente pode pensar diretamente nas obras clássicas, no Marx, quando ele faz uma análise no 18 Brumário, a gente vê, na verdade, como está uma estrutura do Estado e o papel do direito nisso. A gente citou o Lenin no Estado da Revolução, ou a gente pode pegar o programa de Gotha, ou o debate que é colocado com o socialismo jurídico. A centralidade da discussão por um lado, a gente deve utilizar dos instrumentos dessas ferramentas como um instrumento de resistência, como um uso tático do direito, mas sem qualquer ilusão de que uma efetiva transformação social vai acontecer pelo direito. Vale, nesse sentido, o debate de escancarar, denunciar, e eu tenho pessoalmente aí como uma tarefa de vida, e acho que uma tarefa central que a gente deve ter dos militantes que atuam nessas trincheiras, é escancarar e denunciar o Poder Judiciário, o que representa essa forma jurídica, é a sua natureza central, e o Pachucanes nisso é fantástico para desnudar aí o que significa a forma jurídica na relação do contrato, desse sujeito de direitos, então como se fosse uma sociedade livre, né, para combater todas as lógicas que vêm liberais em decorrência disso, desde a meritocracia, desde a necessidade de trabalhar para se sustentar e progredir, né, e o direito, então, é um espaço estratégico. Concluo dizendo que se é o judiciário depois, né, que chancela numa determinada condenação, né, quem dá em última instância, e ontem discutimos muito sobre isso, com o que ficou mais um caso, né, tem uma publicidade, né, tem acaba atendendo, acabou dando muita repercussão, mas tenho defendido, e ontem discuti bastante isso, é a regra do Poder Judiciário. É a mesma coisa da juíza racista do Paraná, quando fala que condena o sujeito por conta da raça, por ser, né, como ela caracteriza,
vamos dizer que nesses casos passou uma vírgula ali, passou um ponto porque só pôs no papel ou falou numa gravação algo que é o sentimento. O Marcelo Temer, não necessariamente um marxista, né, hoje desembargador, mas um juiz de carreira, enfim, tem um trabalho fantástico sentenciando o tráfico, onde mostra claramente como se dá, né, inclusive pela lei de drogas feita no governo Lula, de você criminalizar a pobreza e o uso desigual disso. Então, eu acho que é uma tarefa urgente a gente não criar essas expectativas em torno do direito e talvez uma polêmica, um debate em torno disso, de quando tem uma demanda nos próprios movimentos por um processo de judicialização das lutas e a gente vai fazendo uma trava, né? A gente é um ponto de apoio para falando, como usar taticamente. E no âmbito criminal há uma ânsia muito grande por isso, por achar que a gente precisa ter mais penas, a gente precisa ter uma lógica de encarceramento, precisa tornar crime, né? E tem um debate aí que se coloca. Então, permeia aí para a gente entender que se é o juiz em última instância que condena, a juíza que condena, a vida real mostra que as guardas municipais ou as PMs já fazem o primeiro julgamento. E o direito depois vem só chancelar. E com isso conclui que, de fato, o direito deve ser escancarado, revelado, no seu papel de classe. Não vai ser um instrumento de ponto de apoio para a transformação. O chavão da luta faz a lei é como um ponto de apoio para a gente ter. Os revolucionários devem ser sempre excelentes combatentes pelas reformas, mas sempre com uma perspectiva estratégica da revolução, e o direito aí vira, né, dialeticamente vira uma trava. Então, o cuidado sempre de não ser um obstáculo para uma efetiva transformação social, e o caso da greve também é exemplar. Não sei se falei demais, se dei conta, mas a gente segue o debate. Valeu, Ale. Vamos passar aqui para o Daniel. Opa, perfeito. Tem muitas ponderações do camarada. Vou tentar complementar ainda nesse debate, né, sobre o apego que as pessoas têm à constitucionalidade, o apego que as pessoas têm às instâncias formais da lei, né, quase como um contraponto para a realidade. Foi interessante quando surgiu esse debate da privatização das UBSs, né, hoje em dia, porque pelo menos no município de São Paulo você já tem várias UBSs e postos de saúde, enfim, que tem gestão em parceria público-privada, que tem gestão privada, né? Um outro exemplo disso no Brasil é sistema prisional. O sistema prisional, em tese, não pode ser privado, mas a gente tem pelo Brasil uma expansão, que inclusive, agora eu não lembro se começa nos governos Lula, mas se alimenta bastante dos governos Lula, mas uma expansão de presídios privados no Brasil, né? São presídios em gestão de parceria público-privada. E aí, em tese, essas empresas que cuidam dos presídios não poderiam fazer a segurança ficaria a cargo do Estado, né? Eles só têm agentes socioeducativos. Aí, quando você vai visitar uma unidade prisional, o agente socioeducativo está com um fuzil, né? São essas aberrações que a gente vê. Essa contraposição vem de um apego a um senso comum positivista, por assim dizer, né? A formação do trabalhador do direito, a formação do técnico do direito, o que quer que a gente queira chamar, ela caminha muito nesse sentido, né? Na lógica do dever ser, no direito como um escudo para a barbárie. A questão é que, e o Pachucanes mata isso muito bem, a questão é que o direito não é o que está na lei. Acho que isso é algo muito importante da gente entender. O direito existe e ele impacta a vida das pessoas, mas a formação do direito, a formação da pessoa que trabalha com o direito vai muito no sentido de contrapor o direito com normatividade, o direito com a Constituição, o direito com a lei. E não é bem assim que se dá na prática. Explico. Eu posso estar falando grego aqui. E aí, para isso, eu vou retomar o Pachucanes e retomar até um pouco do que já falaram anteriormente, que para o Pachucanes, o direito é uma relação social, e não uma norma, não uma lei, não um conjunto de leis, né? Mas é uma relação social específica que vai se desenvolvendo ao longo da história, e é uma relação social que tem um caráter jurídico. E de onde que vem esse caráter jurídico, né? Porque a relação social jurídica é a relação que é pautada a partir de um elemento básico que é o sujeito de direito. O que é o sujeito de direito? O sujeito de direito é essa condição de igualdade formal, essa característica de igualdade formal na qual você insere pessoas que são materialmente desiguais. Ou seja,
prática concreta, nas disputas cotidianas, ele não é um escudo e garantia de imparcialidade. Na prática, o que a gente tem são condições formais de igualdade que não superam a desigualdade material, né? De onde que se desenvolve essa relação social? Para que ela serve, né? Ela serve porque formalmente o patrão e o empregado precisam ser sujeitos de direitos em condições iguais de negociar um contrato de compra e venda, onde um entra com a força de trabalho e o outro paga o salário. Esse é um debate extenso que está no Capital, né, que o Marx vai discutir não em termos de foco jurídico, mas é um debate que o Pachucanes faz remontando ao processo de produção que está descrito no Capital, né? Então, formalmente, você tem pessoas que estão trocando mercadorias numa condição de igualdade. A questão é que, na prática, o trabalhador precisa aceitar qualquer coisa que o patrão esteja oferecendo, porque ele tem um aluguel vindo no fim do mês e o patrão pode contratar quem ele quiser, porque tem um monte de desempregado sobrando por aí, né? Então, a noção de igualdade formal entre as partes, entre os sujeitos de direito, é onde a exploração se torna mediada pelo ato de compra e venda, né? E ela, como o camarada já estava falando antes, né? Como a lei já estava falando antes, ela se distingue, de fato, de outras relações de dominação. Na relação do senhor e do escravo, você não tem nenhuma pretensão de igualdade formal, você não tem uma troca, o escravo simplesmente é obrigado a trabalhar sobre a ameaça constante de violência física, né? A gente até poderia discutir, mesmo num contexto de capitalismo, o quão diferente é a condição do trabalhador da condição do sujeito colonial. Esse seria um debate interessante, mas que, enfim, acho que não tem cacife, eu não tenho cacife, estudo suficiente para me embrenhar aqui, e não sei se foge um pouco do tema. Mas existe essa condição de igualdade formal que coloca duas pessoas materialmente desiguais em uma condição de igualdade formal para viabilizar os atos de compra e venda que são necessários ao funcionamento do capitalismo. A compra e venda da força de trabalho, a circulação de mercadorias, né? Tudo isso no processo de acumulação de capital. Só que essa igualdade formal não faz com que o tribunal, o Estado e as leis sejam menos uma arena encarniçada de luta de classes e dominação, para parafrasear o nosso querido Pachucanes, né? Ele tem um trecho muito interessante que eu vou citar aqui, que eu acho que ilustra bem a questão, é que, de um lado, existe o direito enquanto essa relação social, onde num plano de alta abstração, né, as relações tendem a essa igualdade formal, e essa igualdade formal ela é preservada, né? As pessoas pensam que o Estado, as pessoas têm esse instinto falso de que o Estado é neutro, de que o Estado é imparcial, de que o Estado está lá para resolver as coisas, solucionar problemas. E por que isso? Porque o Estado é justamente o árbitro dessa igualdade formal, né? Quando essa igualdade formal está colocada em risco, você apela para quem? Você apela para o tribunal, você apela para uma ação judicial. Estou falando, claro, em um alto grau de abstração de como relações sociais tendem a funcionar numa escala geral. Na prática, você pode apelar para sair na mão do vizinho, você pode apelar para resolver as coisas na conversa, na porrada, enfim. O debate do Pachucanes é um debate sobre relação social em alto grau de abstração, mas ele ao mesmo tempo coloca que essa relação social não muda a realidade do fato, não muda o fato de que o Estado e suas leis e instituições permanecem como mecanismos de controle de classe. Por quê? Porque graças, e aqui eu vou citar diretamente Pachucanes, graças à pureza da teoria, a burguesia nunca perdeu de vista o outro lado da questão, a saber que a sociedade de classe não é só um mercado em que se encontram os possuidores de mercadorias independentes, mas, ao mesmo tempo, uma arena encarniçada de guerra de classes, em que o aparato de Estado é um dos mais poderosos instrumentos. E nessa arena, as relações nem de longe se formam como o espírito da definição kantiana do direito como a restrição da liberdade da pessoa em limites mínimos imprescindíveis para o convívio social. Pulando aqui para um trecho, o Estado como fator de força, tanto na política interna como na externa, eis aí a correção que a burguesia foi forçada a fazer em sua teoria e prática do Estado de Direito. Quanto mais instável se torna a dominação da burguesia, mais comprometedora se torna essa correção, e mais depressa o Estado de Direito transforma-se numa sombra imaterial, até que, finalmente, o excepcional aguçamento da luta de classes obrigou a burguesia a deixar completamente de lado a máscara do Estado de Direito e revelar a essência do poder com a violência organizada de uma classe sobre outra. Então a questão é, existe o direito enquanto essa relação social, né, essa tendência dessas relações sociais, mas ao mesmo tempo isso não muda que o Estado permanece com um caráter de dominação. Acho que tem uma questão de recorte analítico, né, e dos graus de abstração que você está fazendo para compreender a realidade. Porque é fácil confundir a Constituição com o direito enquanto relação social, e o pensamento justpositivista, que é o pensamento
que prevalece no debate jurídico, que prevalece na formação das pessoas que trabalham com esse ramo, que depois informam a perspectiva de quem não trabalha com esse ramo, é uma formação que sequer pensa o direito enquanto relação social, vai pensar o direito é a lei e a lei vigora. A questão é que quando você está 4 horas da manhã no bairro errado e a polícia te para, foda-se a lei, não importa, não existe. Mesmo a questão que o Alexandre já colocou sobre a polícia já fazer um primeiro julgamento, é um debate muito reiterado na criminologia crítica, na criminologia marxista, de que existe um processo de criminalização primária, que é quando se define tal coisa é crime, mas existe, pelas relações sociais práticas, né, pelas condições materialmente desiguais da sociedade, processos de criminalização secundária e terciária. Então, entre algo ser lei e uma pessoa ser criminalizada por ter feito esse algo, tem toda uma cadeia aí, né? Então, a criminalização primária é quando falam X é crime, criminalização secundária é quando a polícia está rondando o bairro e escolhe quem que eles vão atrás efetivamente para perseguir, para processar, para criminalizar por essa atitude. Isso se conforma tanto por uma questão de planejamento, né, de uma dominação de classe explícita, mas também por outros mecanismos muito sutis, que vão do próprio processo de seleção desses agentes da lei. Porra, não é de graça que no processo de seleção para delegado, né, a galera tem que fazer teste de corrida, tem que aprender a dirigir, a perseguir, não sei o quê. Não tem muita matemática, sabe? Não tem muita formação para crimes financeiros, para gente que está desviando dinheiro para Ilhas Caimã. Tipo, eles querem pegar gente que corre atrás de quem bateu carteira, eles querem pegar a gente que pula num... Sabe, quem que pula num rio fugindo com uma coisa que furtou, tá ligado? Não é o Eduardo Cunha, sabe? Esse processo de seleção, ele se manifesta em setores. Acho que isso eu poderia ponderar sobre a questão dos limites da constitucionalidade, né? Então, meio que para concluir, as pessoas às vezes tentam, acho que na melhor das intenções do mundo, né, taxar, a gente estava discutindo até isso antes de começar a gravar, as pessoas falam, elas querem dizer que uma coisa é errada, elas falam tal coisa é crime. Elas querem dizer que uma coisa não pode acontecer, seria muito difícil de acontecer, seria ruim de acontecer, elas dizem inconstitucional. Crime e constitucionalidade são categorias políticas que não existem fora da arena de luta de classes, né, e, portanto, são informadas e sujeitas a serem alteradas por ela. As normas da Constituição não estão acima das dinâmicas da luta de classe. O que é crime hoje pode não ser amanhã. Um belo dia ser bruxo, a partir de um certo momento ser bruxo era crime, e milhares de mulheres que cuidavam de abortos e cuidavam de saúde reprodutiva feminina na Idade Média passaram a ser perseguidas e queimadas. Um belo dia não era mais crime ser bruxa, deixaram de existir bruxas. Um belo dia nos Estados Unidos se decidiu que queria criminalizar o movimento anti-guerra, então falaram vamos criminalizar as drogas. O fato de algo ser crime não significa que algo é necessariamente bom, ruim, mal, meio termo, médio. Existe o ato de violência, o conflito social presente na realidade, e existe a categoria política de disputa em torno dele. Né? Acho que o exemplo da greve também é muito bom. Quando a gente judicializa esses conflitos, esses fenômenos, quando a gente judicializa e normativiza eles dentro da relação social-direito, o que a gente efetivamente está fazendo é inserindo, limitando as formas, e isso não é necessariamente ruim, né? Uma questão contraditória, mas a gente está colocando um limite formal sobre os termos da disputa. Um exemplo disso são os movimentos de moradia. Os movimentos de moradia de São Paulo, pelo menos, em específico o MTST, eles fazem um puta estudo jurídico de um território antes de ocupar um determinado território. Eles vão lá estudar, ver como é que está em termos de função social da propriedade, como é que está em termos de PTU, não sei o quê. Então, a partir existe uma conquista constitucional na questão da função social da propriedade, né? Os movimentos lutaram para conseguir a conquista da função social da propriedade. Ao mesmo tempo com isso, os movimentos que lutam por moradia receberam um funil no qual eles têm, eles conseguem moradia, mas contanto que eles se enquadrem nesses limites, né? Você pode fazer greve, mas contanto que se enquadre nesses limites. Você pode denunciar a violência sexual que você sofreu, contanto que você se enquadre nos nossos limites. Você pode denunciar a agressão que você sofreu, contanto que você se enquadre nesses limites. Esse é o dilema da forma jurídica, porque de um lado você conseguir a representação jurídica até certo ponto é uma imposição, né? Você está arrancando algo do Estado, mas ao mesmo tempo você também está com limite, e aí é necessário ter um estudo tático de como se constroem essas coisas. Acho que o exemplo da criminalização é muito fecundo,
porque no Brasil a gente tem mais de 1.600 condutas criminalizadas. A gente tem mais de 1.600, não 1.600 tipos penais, mas a gente tem mais de 1.600 coisas que são crime no Brasil, diferentes formas de cometer um crime. Cara, umas 5 ou 6 condutas respondem por 90% da nossa população prisional, e não é porque as pessoas não estão fazendo as outras. É porque existem prioridades, o sistema penal tem prioridades, ele sempre vai ter, né? Existe um conceito da criminologia que é a cifra oculta. Do mar de crimes que acontecem todos os dias, só uma pequena minoria chega nas instâncias formais de controle social, chega no Estado, chega na polícia. Não estou nem falando que as pessoas sabem, né? Estou falando que as agências de vigilância sabem. É uma pequena minoria. E a quantidade que é reprimida é ainda menor. Então, muitas vezes, os movimentos, por razões legítimas, a partir de problemas concretos, problemas que são grandes e que merecem, sim, respostas e que merecem, sim, preocupação, eles vão buscar amparo no Estado porque é o que está lá. As pessoas não têm condição financeira, organizativa, etc., de pautar como resolverem tudo sozinhas, né? E acho que faltam instâncias organizativas para conseguir lidar com isso. Então elas vão buscar amparo no Estado, vão buscar amparo na criminalização. A questão é que, beleza, você gasta anos de luta nisso, gasta anos de mobilização, finanças, etc., numa disputa parlamentar para conseguir uma nova criminalização. Parabéns, conseguiu o crime 1601 e que segue sendo prontamente ignorado como tantos outros. Não estou dizendo que não existem conquistas nessa arena de disputa, não estou querendo infantilizar ou menosprezar os esforços de quem está nessa arena, etc. Acho que tem disputas que são importantes ali, mas eu acho que a gente tem que manter um senso crítico muito forte sobre como as propostas de criminalização dentro de um sistema jurídico, penal, repressivo burguês tão extenso quanto o nosso, elas acabam sendo mais uma captura dos movimentos, né, a partir de demandas que são legítimas, do que efetivamente uma forma de lidar com a situação. Acho que eu poderia me aprofundar um pouco mais nisso na parte que a gente for discutir as lutas dentro do direito, mas acho que isso aí eu vou deixar para não vou dar spoiler, não vou queimar a largada. Beleza. Tavinho? É que nesse momento o Alisson Mascaro tá falando sobre o Pachucano no canal do Boitempo e não chamou a gente. Pois é, né? Bom, vou seguir a deixa aí que os demais camaradas trouxeram. Então, é importante trazer essas contribuições, principalmente do Pachucanes, né? Para se entender que o direito não é mero conjunto de regras. Não. Você entra numa sala de primeiro ano da faculdade de Direito e o professor de introdução ao estudo do direito vai falar: o direito é um conjunto de regras. Já errou do princípio. Né? Não é. Direito, como o Daniel falou, é uma relação social. O Pachucanes traz isso muito bem a partir de uma perspectiva marxista, né? Se para Marx o átomo do capitalismo é a mercadoria, o átomo do direito, como traz Pachucanes, é o sujeito de direito. Vai igualar uma relação que é desigual. A partir do momento em que há a troca, e nessa troca existe uma classe que explora e uma classe que é explorada, o direito vem exatamente nessa função de simular como se elas igual fossem. Então, nesse sentido, a forma jurídica ela é uma forma, como trazido por Pachucanes, necessariamente capitalista. E aqui tem debate dos pachucanianos aí pela internet se o direito romano é uma forma antediluviana do direito ou se não é direito de forma alguma. O ponto aqui é que, enquanto forma necessariamente capitalista, o direito ele vai surgir como capitalismo e se consolidar na generalidade da mercadoria. Então, esse sujeito de direito ele vai cumprir essa função de igualar essas relações desiguais, e dessa forma o direito ele é uma ferramenta poderosa na mão da burguesia, porque isso é meio lógico, né? Então, se o direito é uma forma necessariamente capitalista, o capitalismo criou o direito, o capitalismo não criaria algo que fosse contra os interesses da classe que domina esse tipo de sociabilidade, né? Então, a superação do discurso do direito enquanto neutro, direito enquanto mediador de classes, ela é necessária a partir dessa perspectiva científica que
atribui Pachucanes para o pensar do direito. De mesma forma, ele vai falar também do direito internacional. Se o sujeito de direito vai ser o átomo do direito, o direito internacional ele vai estar expresso na figura dos estados nacionais, né? Eu acho que a minha área de pesquisa é Lossurdo, não é Pachucanes, mas quando é lido o Pachucanes falando sobre o direito internacional, já aí é colocado que a igualdade soberana dos países ela é formal em ordem internacional. E em contraposição a isso, há a desigualdade material entre o poder dos países entre si. E esses supostos benefícios decorrentes da igualdade formal entre as nações, no direito internacional não valem para um grupo de nações que estão inseridos na ordem mundial, não como sujeitos, mas como objetos da política colonial dos estados imperialistas. Né? Hoje a gente pode tomar a liderança dessas potências imperialistas pelos Estados Unidos. Então a gente está discutindo agora os Estados Unidos e o que é a ordem interna dos Estados Unidos, o que é democracia interna, se há de fato uma democracia. Existe também o papel do direito internacional em âmbito internacional, para ser redundante, bem legal mesmo, né? Mas existe o papel do direito internacional na chancela do imperialismo, do neocolonialismo nos dias de hoje. Então a gente pensar no papel da OEA na eleição boliviana, você falar que isso foi imparcial, você falar que o direito internacional atua aí de forma a mediar os conflitos entre Estados Unidos e Bolívia, ou os conflitos democráticos internos da própria Bolívia, isso é acreditar em Papai Noel, né? Então, se a gente tem aquela definição errada de que o conjunto de regras seria o direito, e esse conjunto de regras ele não vai corresponder imediatamente à realidade na qual essas regras operam. E se operam, né? Porque como o Daniel disse, existem crimes que são tipificados, mas não são sequer investigados, processados, julgados. Isso vem exatamente dessa noção de entender o direito não com esse conjunto de regras e também não como imediatamente coincidente com a realidade. E quando se coloca essa confusão ideológica do ser com o dever ser, ou seja, do direito com a realidade que ele opera, essa confusão que é manifestada na ideologia jurídica, ela parte da própria confusão do direito como uma forma emancipatória e necessária à sociabilidade humana. Então, como o Daniel disse também, né, ser bruxa já foi crime, assim como o relacionamento interracial nos Estados Unidos, Terra da Liberdade, já foi crime. Então a gente não pode pensar primeiro o direito como forma emancipatória, mas também não pode pensar ele como forma necessária à sociabilidade humana. Outro erro que eu vejo, que parte dessa concepção ideológica do direito, é o direito como parâmetro moral para atuação na sociabilidade. Então, diversas discussões são reduzidas ao está certo porque é crime, ou está errado porque é crime. Falei. Então, tá errado porque é crime, tá certo que não é crime. Isso deve ser superado, como o Alexandre disse, muito bem, sobre o direito como perspectiva, mas também como limite das lutas. Então, a gente precisa pensar o direito criticamente, e isso pressupõe o próprio combate ao justpositivismo enquanto ferramenta ideológica da burguesia. O justpositivismo ele vai cumprir um papel de naturalizar o direito, até de forma metafísica, às vezes revestida como se científica fosse, mas é bom lembrar que até o justpositivismo é feito hoje de forma pragmática. Então, as instituições hoje, elas não vão atuar à risca do positivismo. Eu gosto de uma crítica que o Mascaro faz, que a esquerda hoje ela atua de forma justpositivista, como se fosse direita, mas a direita ela atua como se fosse a esquerda, de forma pragmática ao justpositivismo, né? Então a gente vê nas instituições, por exemplo, que se cria diversos princípios que não existem no ordenamento, princípio da reserva do possível. Então, eu tenho direito à saúde, eu posso fazer minha cirurgia? Aí o juiz fala, não, porque você está submetido a princípio da reserva do possível, então não tem orçamento para
fazer a sua cirurgia. Fazer. E não existe esse princípio. Mas também princípios constitucionais usados de forma inconstitucional, né? Então, principalmente no âmbito penal, isso, eu penso assim, são diversos os casos em que a direita, ela é só se falar em crime sexual que a direita vai falar de razoabilidade, de direito à defesa, e daí se for falar de um furto, isso não existe. Também pensar também a partir do positivismo, a atuação das instituições. Então, as instituições também não seguem a risca o que é constitucional, o que é inconstitucional, né? Em 2017 foi aprovada a reforma trabalhista. Todos não, né? A maioria dos tribunais da justiça trabalhista, eles iam no sentido contrário ao geral do que foi passado na reforma. Mesmo assim, a toque de caixa foi passada essa reforma por interesses obviamente contrários à classe trabalhadora, e hoje as instituições elas aplicam a reforma trabalhista, mesmo ela sendo inconstitucional em diversos aspectos, porque foi declarada a constitucionalidade pelo STF da reforma trabalhista. Então, a partir do momento em que declarada a constitucionalidade da reforma trabalhista pela Suprema Corte do Brasil, mesmo que inconstitucional, deve ser aplicada como se constitucional fosse. E vou terminar aqui falando também do trunfo, até da galera progressista, que é a segurança jurídica, né? Também os camaradas falando, eu lembrei disso, né? É sempre também uma cartada que se joga, não, a segurança jurídica. Esses dias eu li um cara que se pretende a ser de esquerda, falando que no Estado Democrático de Direito, o que importa, o valor principal é a segurança jurídica. E daí eu penso, que Estado democrático de direito é esse? O que é democrático, o que é de direito e o que é de Estado? Na concepção de Estado democrático de direito da pessoa, da segurança jurídica. À luz das contribuições que a gente trouxe aqui, eu acho que pode ser entendido como o interesse da burguesia como classe em si e para si. Essa é a segurança jurídica. Não existe segurança jurídica mais clara do que essa. Então, se é interesse da burguesia como classe, vai ser tocado. Não vai. Beleza. Cara, eu acho muito legal que, pelo que é possível a gente visualizar, todos vocês falaram que começaram o curso de Direito com uma ideia, né, e terminam com outra completamente diferente. Parece eu entrando no curso, né, eu sou formado em Educação Física, a educação vai transformar o mundo, e a partir da educação, o mundo será mais belo, mais bonito, parecendo aquelas fotos do paraíso, os testemunhas de Jeová, né? E aí a gente vê que não é bem assim, que é necessário outro processo, né? E partindo, eu acho que nosso segundo tópico, dando encaminhamento para o encerramento, porque a gente acabou estendendo aqui, foi sensacional, né? Eu acho que a gente conseguiu abordar os parâmetros, às vezes até muito pouco discutido, principalmente nas redes sociais, né, onde a gente tem maior alcance, que é como que a gente vai utilizar essa ferramenta que a gente está discutindo aqui, como uma ferramenta de luta para a classe trabalhadora. Eu queria fazer o caminho inverso, né, e aí a gente controla um pouquinho o tempo de cada um. Vamos começar por você, Tavinho, pode ser? Então, eu acho que a partir dessas contribuições que a gente trouxe, pensar, como você disse, principalmente focado, pelo menos foi o meu foco, pensar, trazer contribuições que se foquem na discussão, nas discussões que são trazidas, de forma, sei lá, clarear um pouco o debate. Então, nesse sentido, eu vejo essas discussões como se pautando muito no direito, assim, como um mecanismo moral, como bússola moral mesmo, e com pouca qualidade até científica, mas não é nem, o problema não é nem científica, né, mas poderiam muito bem ser anticientíficas e mesmo assim melhor embasadas, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, aqueles que pensam o direito como através de Carl Schmitt, por exemplo, que era uma visão que não é necessariamente científica, mas
pensa o direito como uma forma um pouco menos ingênua do que aquele suco habermasiano de democracia, o diálogo, e nós estamos todos numa mesa de debates, ou até a Hannah Arendt, que também segue a mesma linha, né? A política é o momento do diálogo e da construção conjunta, e a partir do momento que se recorre à violência, ela não existe mais política. Então, nunca existiu política em lugar nenhum. Então, é bom a gente pensar, a partir dessas contribuições que foram trazidas, formas de superação do direito. Na Venezuela, por exemplo, depois da Revolução Bolivariana, a segurança pública avançou muito a partir do momento da institucionalização das milícias populares, que popularizam mesmo, trazem ao povo uma noção de segurança pública, um desenvolvimento de segurança pública não fosse necessariamente de conflito com a classe trabalhadora. Lógico que tem, mas, por exemplo, na Venezuela, um bairro, uma localização ali geográfica delimitada tem determinada, assim, um paiol. Então, existe algum problema de segurança, os próprios trabalhadores vão no paiol, pegam as armas, pegam o que precisam e resolvem esse problema através dessa forma paralela ao direito. É lógico que na Venezuela a gente não pode, seria até errado falar que existe uma forma que superou o direito, longe disso, e muitos problemas da Venezuela hoje passam pelo direito diretamente. Mas toda vez que a gente avança um pouquinho para além do direito, e lógico que num sentido popular de dar poder à classe trabalhadora, isso tende a ser visto como um ponto positivo. Na Bolívia também, a gente pensar as formas de autodeterminação das populações indígenas, por exemplo, que não são submetidas em algumas partes ao direito boliviano, isso tem de ser um avanço que, aqui no Brasil, pelo menos no debate hegemônico, tanto na esquerda quanto na direita, não é cogitado. Então a gente está tentando ainda ficar batendo a cabeça no armário e usar o direito, que é uma parada que não tem dado muito certo, assim, para resolver problemas, às vezes criados pelo próprio direito. Então, acho que para concluir, eu deixo isso, né, esse tom de pensar para além do direito. Mesmo que, pensando em termos de socialismo, o direito não vá ser extinto a toque de caixa, né, mas, pelo contrário, uma perspectiva socialista, num primeiro momento, o direito vai ser de grande valia para a estruturação do Estado proletário e do poder popular, mas pensar no capitalismo, enquanto o direito é inimigo da classe trabalhadora, uma superação gradativa dele e sempre rumo a uma forma popular de poder e de própria emancipação da classe trabalhadora. Beleza, valeu, Tavinho. Vamos passar para o Daniel. Beleza, camaradagem. Vou tentar ser sucinto. E acho que a gente tem que trabalhar a questão numa dualidade, né? Que acho que o Tavinho até já mandou a bola. A gente tem que trabalhar com a dualidade de entender que o direito está aí para ser superado. Isso tem que informar 100% da nossa atuação em torno dele, mas ao mesmo tempo compreender que relação social a gente não supera por decreto. A gente supera somente através de uma profunda transformação das relações sociais de produção, que são a própria base dessa relação social derivada, né, que é o direito. O direito surge enquanto consequência de uma certa forma de organização da sociedade, né, não dá para explorar isso aqui no tempo que a gente tem, mas é só alterando essas condições que a gente consegue superar o direito. Então, o que a gente faz a partir disso? Bom, primeiro, começar a partir do que a gente não faz. Né? A gente tem um exemplo muito bom do que não fazer, numa perspectiva de esquerda, nos últimos 20 e poucos anos de governo. Né? Porque se a gente for pegar a atuação e respeito, tem pessoas no Partido dos Trabalhadores porque eu tenho apreço pessoal, etc., mas se a gente for pegar a atuação do PT no governo, assim, houve uma expansão gigantesca do aparato repressivo burguês nos anos de governo democrático popular. Né? Criaram as UPPs no estado do Rio de Janeiro com aval e apoio do Lula, criaram a Força de Segurança Nacional,
as garantias de lei e ordem, lei antiterrorismo, passaram a lei de drogas, que é causa de, que assim, um dos maiores mecanismos de criminalização da pobreza no país. A guerra às drogas é um grande mecanismo de criminalização da pobreza. Se a gente for lá olhar nossa população prisional, quase 30% responde por tráfico, e aí se a gente junta com os que estão respondendo por crimes contra a propriedade, passa de 60% da população prisional, né? Enfim, criaram toda uma série de mecanismos profundamente repressivos. A gente foi de 90 mil presos nos anos 90 para mais de 800 mil em 2016, e agora quem que tá no Estado? Quem tem acesso a todo esse aparato gigantesco de repressão? O governo do Jair Bolsonaro. A gente está, enfim, na democracia se criou todas as armas para esse fascínora poder usar ainda mais, e não é que não estava usando antes. Não é que não havia população trabalhadora sendo reprimida antes, ela já estava muito né, mas agora fica ainda pior a situação. Então, acho que quando a gente vai falar na política criminal e na relação com o direito, né, no geral, a gente tem que manter sempre uma perspectiva de classe e uma perspectiva defensiva. Entender que o direito não só tem um caráter burguês, mas como o Estado está na mão da burguesia. E que tendencialmente, a expansão desse aparato repressor e desse aparato jurídico tende a beneficiar a burguesia. Tem algumas concessões e algumas conquistas que a gente pode fazer, acho que mais fora da área criminal do que dentro da área criminal, mas mesmo na área criminal a gente pode arrancar algumas coisas, mas tendencialmente tem que ser medidas defensivas, e acho que essa é a perspectiva. Uma outra questão é o que a gente faz em termos de superação do direito, né? Porque tudo bem, a gente não pode abolir uma relação social, mas a gente tem que começar a construir a superação dela não amanhã, mas desde sempre. E o direito continua no socialismo, né? A classe trabalhadora pode tomar o poder, mas ela não consegue, ninguém consegue abolir toda uma forma de organização social de um dia para o outro, ainda mais quando as condições de transformação da sociedade são sempre afetadas pela dinâmica da luta de classes, pelo imperialismo, por bloqueios econômicos, por fome, por conflitos internos, né? Então, também o direito continua, mas eu acho que a gente tem o dever, né, enquanto militantes revolucionários, enquanto militantes de organizações revolucionárias, de pautar a construção de mecanismos que vão construindo o caminho para uma resolução de conflitos e para uma mediação da vida para além do direito. Construir instâncias informais de organização, de autodefesa, de resolução de conflitos, de mediação. Tem um debate que a Angela Davis faz sobre pensar o criminoso, por exemplo, como um devedor. Acho que esse é um debate interessante, ele é complexo, porque pensar o criminoso como um devedor é algo que o próprio direito penal já fazia bem. Então, de certo modo, tem ali uma contradição que você não está exatamente superando a forma jurídica, mas ao mesmo tempo o direito penal burguês contemporâneo é informado pela lógica prisional. Então você está resgatando uma margem para a construção que vai além da lógica prisional, né? Pensar a construção de formas de justiça coletivas e comunitárias, pensar, enfim, acho que o exemplo das milícias na Venezuela e das comunidades indígenas, né, de comunidades de povos originários na Bolívia é bem interessante. Tem outras experiências mundo afora e acho que as organizações têm que pensar a construção disso tanto agora, quanto para quando um belo dia teremos a oportunidade de começar qualquer processo revolucionário que seja. E eu vou encerrar a fala por aqui, porque sei que o tempo está apertado. Valeu, Daniel. Ale? Então, camaradas, também de forma sucinta e objetiva, me sinto bastante contemplado pela fala dos camaradas. Acho que um privilégio aqui a gente bater esse papo, trocar aí percepções, um aprendizado coletivo, e o ouvinte aqui do podcast que vai ter esse privilégio também desse bate-papo. Queria destacar pelo menos 2 eixos aí. O primeiro é um desafio constante aí também do que foi dito, mas de fazer com esse duplo movimento, a partir da própria dialética marxista, de se apoiar, se utilizar dos instrumentos do poder da legislação como formas de resistência, denunciando, sempre escancarando o que significa o poder judiciário, o que significa a construção da lei. Então mostrar que não é porque está na lei que está certo, que a quem ela representa, o poder judiciário não é sinônimo de justiça. Então a todo momento apresentar, acho que isso é um trabalho constante que a gente faz. E como na prática isso acontece, né?
Então, a discussão teórica é indispensável a partir de um acúmulo histórico que se constrói na luta de classes. E eu dei alguns exemplos, algumas referências que eu acho que ajudam aí para o pessoal que está ouvindo para a gente visualizar. Eu lido muito com os conflitos de moradia, trabalho como advogado popular junto a ocupações de moradia, por exemplo. Nós usamos e denunciamos que a ocupação teve uma decisão política, que a terra não estava cumprindo um uso social. Veja, é possível uma propriedade na sociedade capitalista cumprir a função social. Nos autos do processo, a gente faz uma litigância tática de dizer, não vou citar o Marx e o Lenin na petição, mas eu cito a Constituição vigente, o Estatuto da Cidade, para mostrar para o judiciário diretamente que está. Mas não adianta fazer uma petição, e não é uma falsa discussão da técnica, né? A gente junta com o povo na rua, na frente do fórum, dizendo que se a ocupação, né, para onde essas famílias vão, se a ocupação, aquele terreno estava vazio, não cumpria qualquer destinação social, tem que garantir moradia, etc. É desta maneira, impulsionando, expondo as contradições, que caem por terra uma série dos argumentos. Não pode, é ilegal, é inconstitucional. Você rasga essa máscara do direito com ação concreta. E acho que a contribuição que a gente pode dar é, no debate teórico, mostrando, revelando, demonstrando o que significa o Poder Judiciário, a forma jurídica, e nas ações práticas ser um ponto de apoio para a classe trabalhadora e a juventude, com os movimentos sociais, quem está fazendo o combate na luta de classes. Eu gosto de uma expressão que usa, que está na música do Mano Brown, de dizer assim, a gente precisa chegar de igual, assim, então a gente precisa desmontar isso, precisa do aparato, a gente precisa desmontar esse aparato judiciário, e para isso a gente precisa ajudar a entender o que significa o direito na sociedade capitalista. Esse processo se constrói a partir das lutas concretas e reais, diretamente na luta de classes, né? Então, eu acho que perpassa aí essa denúncia, esse combate em relação ao direito do conjunto das lutas que nós fazemos. Isso dá um exemplo de quando aparece uma disputa supostamente do Bolsonaro com o STF, né? E a gente vê que, em última instância, o STF cumpre esse papel de chancelar. Então, ele coloca limites, eles prendem o Queiroz, eles fazem a chantagem, faz parte dentro do jogo para manter a ordem. E eles não têm nenhum pudor se em um determinado momento eles têm que derrubar uma indicação do Bolsonaro ou do Lula, como o Gilmar Mendes fez, ou como agora o Alexandre de Moraes fez, mas também quando é o contrário para legitimar e chancela. E o exemplo que foi mencionado aqui, quer dizer, a contra-reforma trabalhista vai lá e judicializa, não pode. A da Previdência é a mesma coisa. Historicamente, se faz esse combate tático, mas mostra um limite até onde chega. Nós devemos fazer isso sempre lutando lado a lado dos instrumentos políticos, de partido, de sindicatos, movimentos sociais, mas mostrando, apontando os limites e não criando ilusão. Eu acho que, dessa maneira, a gente está ajudando num processo de emancipação da classe, de superação, no avanço no processo de consciência de classe, e não uma trava, e não criando uma pseudo-perspectiva de luta a partir do direito, né? Então, eu acho que é esse trabalho que a gente deve trabalhar, pensar, para que seja realmente um efetivo instrumento ali, que a gente possa contribuir nesse instrumento para construir a Revolução Socialista, da maneira como a gente pensa, como a gente está atuando cotidianamente aí na luta de classe. Nossa, gente, inspiradora a fala de cada um de vocês. Eu espero que quem esteja ouvindo, né, possa ter se interessado sobre algum dos temas, que se aprofunde, que entre em contato com os convidados. Eu vou deixar na descrição do podcast, e quando eu for compartilhar, a página de cada um deles, o perfil, né, que cada convidado utiliza. E o que eu mais gostaria de falar aqui é agradecer muito esse papo, que por mais que ele tenha se estendido, é muito pouco tempo frente ao que dava pra gente ir conversando. Porque isso aqui foi uma conversa, né? Eu acho que o legal da gente gravar um podcast é porque a gente tem um bate-papo informal que trata de assuntos e de temas formais. Antes da gente partir para o encerramento, eu queria aqui abrir uns 2 minutinhos para uma fala de cada um de vocês, encerrando mesmo, e
também lembrando, eu gostaria de lembrar que o camarada Alexandre aqui, ele está saindo candidato a vereador em Campinas, então você que está escutando, que é de Campinas, ou que não é e quer contribuir, né, com a campanha, a gente vai deixar as informações, as redes sociais do camarada Alexandre. Ele está sendo candidato a vereador em Campinas e o número é 50650. Certo, Alexandre? Isso, 50-650. Isso. Então, vou passar aqui o caminho de volta de novo pro Ale. Ale, últimas palavras, encerramento, 2 minutinhos aí. Um abraço. Beleza. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que sua agenda tá uma loucura. Saindo daqui você tem uma live, sexta-feira a gente tem outra atividade. Então, muito obrigado mesmo, viu? Imagina, bom, obrigado aí pelo convite, espero que tenha sido legal, uma honra, foi uma delícia aqui bater esse papo, espero conhecer depois presencialmente aí os camaradas, estamos juntos aí nas trincheiras da luta de classes. Tem até uma atividade, também ficou convite, a gente tem feito aí várias atividades, tem uma agora em seguida, mas a luta não começou hoje, não vai se encerrar no 15 de novembro, temos muito claro o que significa o terreno eleitoral, mas também entendemos que é um espaço para justamente a gente fazer propaganda dessas ideias, denunciar o sistema capitalista, se apresentar com uma candidatura contra o sistema, construída nas ruas e nas lutas, e apontar aí uma perspectiva de uma revolução socialista, entendendo as dimensões da luta de classes, territorial, a dinâmica que se dá nas cidades, então expor as contradições, apresentando uma candidatura anticapitalista, com compromisso evidentemente, em cada trincheira aí na luta de classes para a classe trabalhadora e a juventude. Então, a gente enxerga que uma campanha, e assim apontamos que um mandato parlamentar, assim deve ser, né? Um ponto de apoio para essas lutas dentro do terreno institucional, com todos os limites e contradições. Não significa de ficar dentro do gabinete, evidentemente, então é para ser um ponto de apoio diretamente para fortalecer a luta de classe, senão não, intervindo na luta de classe, senão não faz sentido. E é dessa maneira que a gente está intervindo pela esquerda marxista, que é uma tendência aí dentro do PSOL. Então, pelo PSOL em Campinas, a gente está cumprindo essa tarefa, mas de forma muito tranquila, sem qualquer ilusão dentro do terreno eleitoral, mas é importante para a gente ajudar a fortalecer, né? Não é uma vereadora, um vereador sozinho que vai cumprir qualquer mudança efetiva, né? Dá para fazer um bom estrago, combater muita coisa, mas não vai ser a partir do mandato parlamentar, né? Ele tem que se somar numa perspectiva mais ampla, de construir o poder popular, o poder da classe trabalhadora e da juventude, é dessa maneira que a gente enxerga. Então, estamos juntos, parabéns aí o pessoal que organiza esse podcast e a gente segue lado a lado aí nas lutas, estamos por aqui. Valeu, Ale. Daniel? Opa, queria também agradecer o convite para estar aqui, uma honra estar discutindo com vocês, acompanho vocês nas redes faz tempo e é um prazer imenso estar aqui discutindo esse tema aqui de novo. Tema muito importante para mim, acho que para a militância no geral. Agradecer também a presença do Alexandre, muito bom poder discutir com você, desejo muita força, muita sorte na campanha. Acho que de considerações finais, também queria recomendar aí para quem for do município de São Paulo, dar uma olhada no trabalho da bancada da Juventude Trabalhadora, 21021, e a bancada do Poder Popular, 21121, que são duas bancadas da camaradagem do PCB de São Paulo, e tem um trabalho muito sério, muito comprometido, inclusive nas questões da relação com o direito. E acho que é isso, né? Deixar um estímulo aos camaradas para pensarem a crítica do direito na prática de luta, né? A superação do direito se dá na prática de luta coletiva que a gente constrói. E para quem quiser estudar mais esse tema, para quem quiser se envolver mais com esse tema, eu recomendo sempre um livro do Alessandro Barata, que chama Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, pegar a criminologia marxista. Pachucanes aí eu assumo que a galera conhece o Mascaro, que conhece o Márcio Naves, então nem vou... Se não tá lendo, já era para estar lendo. Angela Davis faz bem também. Angela Davis tem Estarão as Prisões Obsoletas, que faz muito bem. E muito menos rico do que todas essas contribuições, mas com a pretensão de ser mais simples, mais rápido e para quem tiver com pressa. Eu escrevi um textinho no site do Lavra Palavra e está no site do PCB também, chamado Política Criminal e Luta de Classes,
para dar uma introdução crítica, né, de qual que é a conjuntura brasileira em termos de movimentações de política criminal, quais são os problemas que a gente está enfrentando, quais que são algumas questões que a gente pode pensar e discutir que é importante a camaradagem refletir. E, assim, sei que pega mal recomendar pelo próprio texto, né, eu odeio o professor que faz isso, mas deixo aqui para quem tiver esse interesse. E no mais, a gente acabou aqui não conseguindo comentar, só para concluir, a gente acabou não conseguindo comentar muito esse caso bárbaro, horrível que aconteceu, né, da Mariana Ferrer, né, para discutir as questões do direito, mas tem também bastante coisa sobre o tratamento de mulheres no direito, as questões do feminicídio, o tratamento de presas, né, infelizmente essa barbárie ela é permanente, até como a gente estava discutindo antes, mas acho que vai sair algum texto da camaradagem do PCB ainda hoje sobre isso, e, enfim, sei que leva um tempo até a publicação do podcast, tá? mas queria recomendar aos camaradas que estão acompanhando isso, que se informem também sobre esse caso, né? Porque a gente está discutindo a violência do direito, essas coisas, a gente está discutindo a vida das pessoas. Acho que é fácil esquecer isso, né, quem está no direito, mas é importante lembrar. Valeu, Daniel. Tavinho? Bom, encerrar então agradecendo de novo o convite. Eu já sou a bancada fixa do podcast, eu acho, né? Eu tô esperando o Leandro assinar minha carteira. E agradecer aí as contribuições que foram trazidas aí. É lógico que pelo próprio formato do podcast e o tema, a amplitude do tema, isso é para servir como um ponto de partida. Então se recomenda aí que a pessoa que for interessada que não aceite esse podcast apenas como limitado em si mesmo, mas vá buscar vá atrás das próprias recomendações do Daniel, de entender o direito, de criticar o direito e também de participar de uma luta de superação do direito, sempre escancarando a barbárie que é o direito e que o direito perpetua. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez a participação de cada um. Você que está escutando, fica até o final, escute todos os recados. Nós temos informações no começo. Acesse mais uma vez o site da Livraria Marxista. Acesse Veste Esquerda, tem várias camisas top. E é isso, gente. Forte abraço a todo mundo. Tamo junto, até a vitória.